Olá, meus amigos, Bruno Alves aqui. E quando a gente pensa que já viu de tudo, que, sabe, chegamos ao limite, eles não têm limite, cara. Mais aberrações vêm. E hoje tem experimento, tá, galera? Tem experimento ou observação. Depende do que eles queiram chamar, né? Eles chamam... É aquele negócio, né? Eles querem colocar tudo é convenção de homens, todas as coisas, né? Realmente eles entram em convenção, isso é experimento, tem que ter uma metodologia científica, né? Isso é observação. Mas pra gente aqui, cara, a gente que tá aqui no YouTube, isso não tem validade, né? A gente fala experimento, observação, não importa. Não é eles que vão dizer se o que a gente está fazendo, né, é experimento ou observação. A gente fala, né? Aqui a gente não está no crivo da universidade para dizer, ó, vou dar um exemplo aqui disso, tá? Antes de mostrar os experimentos, eu vou dar um exemplo para vocês. Ó, Thomas Edison foi expulso da escola, né? Porque o professor, olha o que diz aqui, da escola primária o expulsou, porque disse que ele tinha cérebro oco. O Thomas Edison. E por que ele fez coisas que revolucionou a tecnologia, a história, sem passar pelo crivo da universidade? O que ele fazia era observação e não experimento? Porque o experimento tem que seguir a metodologia da academia? Claro que não, né? Outro exemplo aqui é Faraday. Olha aí, ó. Sem nunca ter cursado uma universidade. Depois ele acabou recebendo alguns títulos, né, honorários e tudo mais. Mas então, porque Faraday não aplicava, ele era conhecido como experimentalista, tá? Sem passar pelo crivo da universidade, sem utilizar aquela metodologia que a universidade exige, né? Apenas fez as observações dele. Então o que Faraday fez não foi experimento, foi observação, porque não tinha o crivo da universidade? Cara, que absurdo, que aberração. Esses caras são doentes, né, cara? E aí eu não preciso de crivo de universidade nenhuma, de academia nenhuma, para fazer os experimentos e mostrar a realidade que eu mostro aqui. Não preciso. Hoje, com a tecnologia, a informação ela passa aqui, ó, de maneira muito melhor do que eu escrevendo qualquer artigo científico. Se eu escrever um artigo científico, vai ficar ali, ó, no crivo ali de uma revista científica. Aqui eu faço observações e experimentos e o mundo todo pode ver. Sabe? A gente está em outros tempos, cara. Acabou. Sim, eu posso sim fazer no YouTube os meus experimentos, as minhas observações e mostrar para o público que queira ver. Quem disse que eu tenho que escrever artigo e passar pela academia para isso? Idiotice. Faraday nunca fez, Thomas Edison não precisou fazer para revolucionar a ciência e a história. Né? Então é conversa fiada. Mas como eu não gosto de conversa fiada, eu fiz um experimento justamente para refutar um experimento feito. E eu já falei no vídeo de mais cedo, cara. Eu já falei no vídeo de mais cedo que quando a gente chega ao ponto de professores afundarem isopor, quando a gente chega ao ponto deles dizerem que o nível é curvo, deles afirmarem que enxergam o vento, deles afirmarem que tem vácuo no Everest, de eles negarem a lei de Fick e a lei de Hess com um palito de fósforo e um ferro de solda, é sinal que nós estamos no fundo do poço. Nós estamos no fundo do poço. Acabou, cara, acabou. E se não bastasse tudo isso, cara, eu vi algo que me deixou completamente estarrecido, cara. É muito grave um professor fazer esse tipo de experimento ou observação, seja lá a coisa que eles queiram chamar. Eu chamo de experimento. Um professor fazer um experimento. Mais grave ainda é ter outros professores aplaudindo aquele experimento, como se aquilo descrevesse a realidade, da realidade das coisas do mundo. Eu vou dizer, se eu contar para vocês, vocês não vão acreditar o que esse professor fez. Se eu contar, vocês não vão, você vai falar, tá de sacanagem, é sério. Fez isso. Nessa discussão entre o mais denso e o menos denso, onde está, o cara pegou uma bacia, colocou gelo seco dentro. Olha só. E aí ele colocou uma bexiga, né? Aí varejou a bexiga no chão, olha só. Ele encheu a bexiga com ar ambiente, jogou a bexiga no chão, porque a bexiga vai cair, porque a bexiga está com ar ambiente somado à própria bexiga, né? Então vai cair ali. Mas se ele enche de gás hélio, ela ia subir, né?
É porque a matéria com mais energia, ela vai escalar a matéria com menos energia, né? Vai pressionar ali, causando uma grande pressão nas paredes da bexiga, né? E escalando ali o ar que está com menos energia, se fosse hélio, se fosse hidrogênio. Mas como era o ar ambiente, a bexiga caiu. Aí ele pegou essa mesma bexiga e colocou em cima da vasilha cheia de gelo seco. E aí a bexiga começou a flutuar. E aí ele falou, com alto e bom som aí, ó. Tá vendo? O menos denso fica embaixo e o mais denso... o mais denso fica embaixo e o menos denso em cima. Porque a bexiga flutuou em cima do gelo seco. É sério, gente, isso aconteceu. Eu sei que vocês estão rindo aí. Eu sei que vocês estão, caraca, achando um absurdo. Eu sei que vocês ficam indignados porque parte de um professor e tem outros professores que vão aplaudir essa aberração. Mas sim, isso aconteceu. Então ele botou lá o gelo seco, a bexiga em cima, pronto. Tá vendo? Olha lá, ó, o mais denso fica embaixo e o menos denso em cima. Por incrível que possa parecer. Então, na visão desse cara, o nosso mundo é todo de gelo seco. E fica ali, a gente, né? O mais denso fica embaixo, porque o mundo é todo feito de gelo seco. O solo, né? O sol quando aquece o mar, o sol quando aquece o deserto, o sol quando aquece a terra, o sol quando aquece o asfalto. Fica ali, né? Não é nada disso, não é nada disso. É tudo gelo seco, tá? Gelo seco é o dióxido de carbono em estado sólido, né? Que é feito ali industrialmente. Chega a menos 78 graus, tá? Ele chega a menos 78 graus Celsius. E o cara tá dizendo que o nosso solo é assim. Tá? É como se fosse afirmação. Tá vendo? É por isso aí que as coisas... É isso, cara. Meu Deus. Isso é surreal. A partir daí eu fiz uma observação simples, tá? Primeiramente com a Nikon. Aqui na minha avenida tem 200 metros, gente. 200 metros de comprimento. A minha avenida que tem portão, né? Portãozinho, não é um condomínio, mas tem portão, né? Uma avenidinha, uma travessa. Não é nem uma avenida, é uma travessa de 200 metros. Se for 200 metros. Eu botei a Nikon ali no chão, hoje, que está fazendo calor no Rio. Você só vai perceber o que está acontecendo no asfalto, quando o sol bate e aquece o asfalto, quando eu der o zoom, tá? Então, fiquem com esse vídeo aí. Perceba, pessoal, que quando a gente dá o zoom, a gente percebe o que o sol batendo está fazendo o quê? Vapor, esquentando o solo, fazendo vapor, e esse ar úmido, né? Quente e úmido, ele é menos denso do que o ar frio e seco que está mais acima, cara. É simples. E quanto mais para cima, mais frio e seco. Sabe? E quando você dá um zoom, você começa... É uma rua de 200 metros, gente, tá? Não é um experimento numa estrada lá, 1 quilômetro, não. É uma rua de 200 metros. 150 metros, sei lá quantos metros tem essa travessa. Você já percebe ali as miragens embaixo, quando dá o zoom máximo, né? Aí vocês percebem como acontece na vida real, tá? Então, na vida real, o solo não é feito de gelo seco. Na vida real, o solo é feito de asfalto, de areia... ou o mar, você tem o mar, onde a mesma coisa acontece, o sol aquece, sobe o vapor de água que é menos denso.
o ar quente e úmido é menos denso do que o ar frio e seco. Por isso você no mar vê as miragens inferiores. Agora eu vou medir a temperatura e mostrar para esse professor como é o mundo real. Eu vou medir a temperatura e vou mostrar, não é menos 78 graus como é o gelo seco, o nosso solo não, meu querido. Olha aí. Olha ali, mostra a temperatura. Aqui próximo ao solo, aqui, ó. Tem que mostrar a temperatura, tá? O vermelhinho tem que estar aparecendo. Tá. Quantos graus? Dá pra ver quantos graus tá aí? Agora foi com o mês. 45. 45, 44, alguma coisa assim, né? Isso aí é a temperatura do chão. E segundo o professor, olha, isso aí é a temperatura do chão, é a temperatura do gelo seco. Botou uma bexiga em cima, é inacreditável, né, cara? Então, galera, eu fiz essas observações, medi a temperatura ali, ó. Minha rua tem uns 200 metros ali no máximo, né? Então você percebe que foi dali, daquele asfalto ali, né, que eu mirei para lá. Tava batendo 44, 45 graus no termômetro. E agora tá batendo aí 31 graus, 32 por aí, né? 31 graus, 32 aqui dentro de casa. Não tá dando pra ver, não? É por causa da sombra lá atrás. Calma, mas você agora foi. Tá batendo aí 32 graus. Por aí 31, 32 mais ou menos, como tá batendo o clima de hoje aí no Rio de Janeiro, 30 graus. Então é isso, só para registrar, lá no asfalto tava 45 graus, aqui em casa 31, 32 graus. Porque a temperatura aqui, o clima tá em 30, né? Segundo a previsão ali do tempo. Conforme vocês puderam ver, isso é a realidade. A realidade não é uma bacia de gelo seco com uma bexiga em cima. Uma vasilha de gelo seco com menos 78 graus Celsius. O mundo não é assim. Pode ser no mar, pode ser no asfalto, pode ser no deserto, pode ser na neve. O sol vai aquecer, vai evaporar. As moléculas com menos energia, né, que estão aqui no solo, próximas ao solo, elas estão aquecidas e úmidas, elas vão subir. Lá é um ciclo, gente. Lá vai condensar, vai virar nuvem, vai chover, vai ter neve, vai ter granizo. É assim que o mundo é. Por isso que a gente vive, porque tudo é um ciclo que roda sem parar. Veja bem, gente, a gente não está afirmando, tá? Que aquilo, quando eu fiz aquele experimento lá que eu mostrei, o vapor de água, né? Quando tira a energia dele, ele cai. Por quê? Porque ele está mais denso. Sim, você viu que o vapor de água com mais energia, menos denso subiu. O vapor de água com menos energia, mais denso desceu. Ok, eu só falei que a única coisa que alterou a realidade foi entregar e retirar a temperatura. Mas a questão é, ninguém desce que o mais denso desce ou menos denso sobe. O que a gente está dizendo é que não permanece assim. Você está entendendo agora? Não vai permanecer dessa forma. Se eu levar uma garrafa de gelo, botar lá perto do asfalto, ela vai começar... O que vai acontecer? O vapor da água, por ter menos energia do que o ar que está em volta, ela vai ser escalada pelo ar que está em volta. Mas ela não vai permanecer assim. Não vai ficar o vapor ali o vapor de água gelado ali no asfalto. Rapidamente ela vai esquentar e vai subir em forma de vapor, porque precisa chover, meu Deus. As coisas precisam acontecer pra gente. Quando que esses caras vão entender isso, meu Deus do céu? E negam a lei de Snell, porque se tem miragem inferior, menos denso está abaixo e ponto final. Era o que eu mostrei no Manicom, deu pra ver ali, ó. Começando a formar miragem inferior. Só não deu pra ver direito porque era 150 metros, sei lá, 200 metros de travessa. Se fosse um lugar mais longe, ia começar a ver as miragens ali. A reflexão total. Meu Deus, o sol bateu, aqueceu o solo, aqueceu o mar, aqueceu o deserto, aqueceu a neve. O menos denso vai estar abaixo, meu pai. Que dificuldade é essa? Isso aqui não é o mundo, não é uma bacia com gelo seco dentro, que vai permanecer daquela forma. Não vai. Porque o sol, a água é o regulador térmico da Terra. Meu Deus, será que agora ficou claro? Ou eu vou ter que desenhar? Eu estou falando de professores, meu Deus do céu. Isso é muito sério.
quero pedir perdão por eu ter me exaltado, mas é porque, cara, o mundo não é do jeitinho que eles veem, não, cara. Nos laboratórios, na academia, onde faz experimentos controlados, não. Como ele fez com gelo seco na vasilha, não permanece assim. É um ciclo que fica rodando todos os dias, todos os dias. Por isso a gente sobrevive aqui nessa terra. Porque se eu levasse uma garrafa de vapor de água, uma garrafa de água congelada, como eu fiz aqui na minha pia, lá pro sol, o vapor de água sem energia da garrafa congelada, vapor de água com menos energia, ia ser escalado, ia pro chão. Se ele permanecesse ali, imagina. Permanecesse ali. Não é assim, a gente não está negando que o mais denso desce e o menos denso sobe. A gente está falando que não fica assim, não permanece dessa forma. Porque a gente tem o sol que vai passar aqui e vai aquecer, gente, tudo. E aí vai ficar nesse ciclo, meu Deus, que é o que garante a nossa vida. Porque realmente, se existisse uma gravidade puxando as coisas para baixo, sim, tudo que era menos denso ia permanecer aqui, menos denso ia ficar aqui. Tudo que era mais denso ia permanecer aqui. Porque a gravidade ia estar puxando. E aí o sol nunca ia aquecer, né? Ia ficar tudo aqui mais denso mesmo. Ia ficar parado. A gente ia tudo morrer, acabou a vida. Mas não é assim que funciona. A convecção térmica, a lei de Hess, ela acontece, cara. A matéria com mais energia vai escalar a matéria com menos energia e vai em busca dela. Isso é inegável, porque a Terra não para, tem um Sol aqui, ó, circulando e passando por nós todos os dias, cara, e aquecendo o solo, aquecendo a água, aquecendo o deserto, aquecendo, subindo o vapor, fica menos denso. Qual é a dificuldade de entender isso? Quando subir lá em cima, vai condensar, vai virar nuvem, vai chover, vai precipitar. E recomeça o ciclo novamente, todos os dias. Que dificuldade, como é que os caras negam a realidade assim, cara? Gente, um abraço. Desculpa eu ter me exaltado, mas eu não aguento, cara. Espero que vocês tenham gostado aí das observações simples, que qualquer ser humano que tenha 2 neurônios vai entender. Eu espero, né? Mas que esses professores não entendem ou são desonestos intelectualmente o bastante para fingir que não entendem. Um abraço e até a próxima.